A primeira postura para quem definitivamente quer crescer é que o medo de perder jamais pode ser maior do que a vontade de ganhar. Olá, doutores! E aí, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos com o Guilherme. Oi, tudo bem? Doutor Guilherme Machado, dentista e gestor. A gente vai começar essa série de vídeos, ela vai se chamar Podcast 130. É uma série de vídeos que a gente vai tocar nos assuntos que a gente precisa para alcançar o 130 na nossa clínica. Não é mesmo, doutor Guilherme? Perfeitamente. Antes de mais nada, vou apresentar para vocês aqui o Lucas Machado. Eu vou autorizar ele a usar o meu jargão temporariamente, tá? Até ele formar o jargão dele, porque isso tem direitos autorais, tá bem? Para quem não conhece o Lucas, ele é meu primo de sangue e irmão de criação, né? É um dos dentistas da minha equipe, parceiro no projeto Dentista Gestor, e a gente agora está criando mais essa nova modalidade para a gente poder estar conversando com os dentistas de maneira em vídeo ou se for áudio, para poder estar ouvindo quando estiver dirigindo ou estiver assistindo quando estiver em casa. Melhor do que fantástico acompanhar o Dentista Gestor, né? E nós vamos começar falando do tema mais tradicional quando o assunto é rentabilidade da clínica, que é a remuneração de dentista, que eu particularmente é o que eu mais vejo de gargalo e problemas em um consultório quando a gente começa o processo de mentoria, o processo de evolução de um consultório, de uma clínica, independente do tamanho, quando o aluno ingressa no nosso curso Método Dentista Gestor. E o engraçado, Lucas, que o pessoal, você que acompanha muito a Liberty também, você percebe que quando uma pessoa se inscreve no curso, a procura inicial dela é para captação de paciente, né? A pessoa vai logo querendo captação de paciente porque muitas pessoas atribuem o insucesso do consultório ou aquela estagnação por causa da falta de captação de paciente. Só que a gente já chega organizando a casa, né? Ontem mesmo eu fiz uma mentoria que eu falei com a colega, falei, olha só, não vamos preocupar em captação agora, porque não adianta nada captar, sendo que está indo rios de dinheiro embora numa remuneração inadequada de colegas. O Guilherme já adiantou, o tema do nosso podcast hoje é quais os melhores métodos de remuneração do dentista parceiro. A gente vai citar os mais tradicionais e a gente vai focar nos maiores problemas que tanto o dentista parceiro tem, quanto o dono da clínica, o responsável pela clínica, do consultório, também tem. A gente vai tocar em todos esses assuntos. Show de bola, doutor Guilherme? Perfeito. Pergunta que eu respondo. Então vamos lá. Mas é muito tradicional mesmo, é muito tradicional. Essa dúvida ela é muito importante. Olha, esse primeiro DGCast, né, esse primeiro vídeo, ele sinceramente vale ouro, tá? É um material que custaria muito caro e está à disposição de todo mundo, e que o intuito é ajudar, é transformar essa cultura da odontologia, que ela migrou para um caminho muito inadequado, e muitos dentistas, por falta de informação, acabam acompanhando a maioria e não percebem que estão num ciclo vicioso, né? Esse DGCast hoje ele é muito voltado para você, dentista, para você que tem aquela sensação que trabalha e não vê o dinheiro. E olha que eu também já passei por isso, tá? Não é algo que eu sempre tive uma filosofia desde o início, não. É um processo de evolução que a gente vai adaptando conforme os erros e também modelando com outros exemplos de clínica. De sucesso, exatamente. Não existe uma criação do dentista gestor para isso, exclusiva, né? Não é nada realmente tão fantástico, mas é algo de muito tempo que a gente compartilha aqui e tem dado resultados para os alunos. Exatamente. Tá? Então, o nosso método, quando eu vou falar aqui, são as ações que eu aplico em minha clínica e que realmente transformaram e mudaram o patamar de lucratividade, de rentabilidade, e tirando aquela sensação que eu falei no início, que é trabalhar e não ver a cor do dinheiro, muito por causa da remuneração inadequada do dentista. Exatamente, é aquilo que você falou. O pessoal no início
focado em captar paciente. Acha que é o mais importante, que é o primordial, que é o que vai fazer a diferença. Mas a gente que está do lado de cá, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gestão de pessoas, gestão de equipe, de números, de organização, isso é muito importante. É aquilo que todo curso de gestão fala. E se chegar um caminhão de pacientes na sua porta, e aí? Como é que você vai fazer? Não, e eu falo que o método de remuneração, olha que interessante, o método de remuneração da sua equipe, ele está diretamente relacionado à sua demanda. Uhum. Por quê? Preste atenção nisso. Porque você, às vezes, está iludido com o método de porcentagem, achando que está sendo justo para o dentista. Pô, se ele fizer, ele ganha. Se ele não fizer, ele não ganha e tudo mais. Só que você está terceirizando uma responsabilidade que muitas das vezes é sua ou de outro dentista, não desse dentista que você colocou como porcentagem, de realizar a avaliação, de ser a linha de frente do seu consultório, porque não é pelo fato desse dentista ser porcentagem que está ligado que ele vai ser um bom avaliador, que ele vai ter alta conversão. Então, você às vezes escora na porcentagem, terceirizando essa responsabilidade, e o dentista ele não tem capacidade para ser um bom avaliador, porque está mais do que claro isso, que muitos dentistas não sabem vender. E quando eu falo vender, parece estranho, parece feio na odontologia, a gente não quer deixar o lado comercial da odontologia aflorar, não. Nós tratamos de pessoas, pacientes, tá? Mas nós precisamos vender o nosso peixe, né? Vamos parar de demagogia, porque a gente sai de casa porque gosta da profissão, porque tem um amor pela odontologia, mas também tem que dar dinheiro, porque nós temos nossas contas para pagar. É um negócio, é um modelo de negócio. Então, e a porcentagem, às vezes, para o pessoal que está nos ouvindo refletir, que ela às vezes acaba camuflando uma situação, achando que está sendo vantajoso para o dentista parceiro, está sendo justo com ele, mas ele não está preparado para fazer essa avaliação inicial. Então trava a clínica. Porque o dentista, quem não conhece um dentista que é um baita dentista profissional, excelente tecnicamente, mas não tem um tete-a-tete legal com o paciente, não tem um diálogo, não tem um carisma, né? Tem gente que não consegue. Então, tem pessoas que é mais do campo operacional e tem pessoas que é mais do campo comercial. E isso que nós vamos falar aqui, porque nenhuma clínica ela deve ter um único método de remuneração. Olha, todo mundo aqui recebe por porcentagem, ou todo mundo aqui recebe por diária, todo mundo recebe por salário fixo. Não. Até porque cada um tem um perfil. Tem o seu perfil. Cada cabe nós que somos os gestores da clínica saber identificar isso. Né? O gestor da clínica ele é um técnico de futebol. Ele não pode pegar o goleiro e querer que ele faça gol. Assim como no futebol, cada um tem um salário. Tem a sua função. O artilheiro tem um salário. Não adianta, infelizmente, goleiro ganha menos, zagueiro ganha menos. Tá bom, vai lá e faz gol. Né? É o mundo da bola e é o mundo da odontologia. Então, voltando para esse mix de remuneração, o interessante é ter essa miscigenação de remunerações, de dentistas com perfil diferente, para poder alavancar o consultório, né? Porque se for todo mundo igual, pensa a monotonia que é, né? E um detalhe, o dentista de porcentagem, ele fica um dentista muito tendencioso, tá? Preste atenção, tendencioso a preocupar com o seu próprio umbigo. Por quê? Pô, vamos lá, eu sou dentista e eu atendo... Para quem está me ouvindo pela primeira vez, lembrando que eu sou dentista, viu, gente? Dentista, implantodontista. Além de ser um gestor de clínica, eu também estou dos dois lados, tá? Hoje menos atuante, mas eu vivi a vida do mocho por muito tempo e intensamente, né? Mas o dentista de porcentagem, ele tende a estar preocupado com o seu próprio umbigo. Por quê? Vou citar um exemplo. Um dentista de orto, ele está pouco se lascando se o paciente está fazendo a limpeza periódica, se não for ele que vai realizar a limpeza, se vai ser um outro clínico geral, porque ele não está ganhando nada com isso. Então, toda clínica deve ter de 6 em 6 meses um controle dos seus pacientes de orto para uma limpeza, porque tem que fazer uma limpeza, não é nada absurdo. Eu diria que em alguns casos tem que ser até menos, para quem é ortodontista sabe até me confirmar isso. Mas, só para exemplificar,
Um profissional, sei lá, um diendo, que está ganhando por porcentagem. Às vezes o paciente precisa fazer uma limpeza. Será que ele está realmente preocupado com isso? Né? Eu vejo a maioria, nós não podemos generalizar, tá? Mas eu vejo a maioria dos dentistas como porcentagem com esse sentimento um pouco, egoísta, que ele está preocupado em pegar a malinha dele, abrir, tira os materiais que ele vai trabalhar, algo que a gente vai falar também mais na frente, e executar o que tem de executar e pegar a malinha, fechar e tchau e benção. Pouco se lascando para o consultório. Uma outra característica do dentista de porcentagem, ele decide fechar a agenda. Né? É um jogo. Vamos supor, jogo do Atlético, né? Porque o Cruzeiro, ninguém está indo no jogo do Cruzeiro. No momento que a gente está gravando aqui, em 2020, ninguém está querendo ir no jogo do Cruzeiro, não. Mas vamos lá, também não está podendo ir no jogo, pandemia, mas vamos dar um exemplo. Show do Sandy Júnior. A mulherada gostou da turnê show do Sandy Júnior. Vai ter show do Sandy Júnior quarta-feira. A sua dentista, por porcentagem, ela é fã do Sandy Júnior e ela está afim de ir no show do Sandy Júnior. Tá no direito dela. Deixa aí, vamos lá, dig joy, popó, deixa você feliz, vamos pular, né? Mas ela vai fechar a agenda, ok. Na sua cabeça aí, você está pensando, pô, ela vai deixar de ganhar, ótimo, né? Eu não vou ter que pagar nada para ela, perfeito. Mas e o custo operacional daquele consultório que está parado? Quem que vai pagar o pato? Né? Então, o dentista de porcentagem, quando ele não atende, ele deixa de ganhar. E a clínica está no prejuízo. Porque também. A clínica começa no negativo. Exatamente. Né? E sem contar a produtividade, que isso emperra tudo na clínica. Não, e outra coisa, o dentista de porcentagem, ele deixa de ganhar. A clínica, além dela deixar de ganhar, ela tem um custo daquele consultório que tá ali. Ó. Exatamente. Para chegar até aquele consultório parado, do jeito que ele está, tem um custo. E isso o dentista de porcentagem, infelizmente, ele não se preocupa, né? Mas isso é algo que está muito em transição. A odontologia está evoluindo muito, como todas as profissões evoluíram, né? E eu usei até um exemplo outro dia numa reunião que eu tive no CEIOR, né? Que eu sugeri algumas evoluções na nossa odontologia. Dá uma aguinha aí só. Já tô que toma. Nós precisamos evoluir para não se tornar o taxista da odontologia. Sabe por quê? O Uber está chegando na odontologia e o Uber são as franquias. E eu me preocupo muito com isso porque as franquias vão engolir os consultórios pequenos. E quando eu falo consultório pequeno, não são consultórios de menor porte, fisicamente, só isso que fala não. Consultório de 1 ou 2 cadeiras, que também, se não abrir o olho, será prejudicado. Mas eu falo de clínicas, de consultório, independente do tamanho, que não tem uma gestão profissional, que trabalham no amadorismo. Isso é pequeno hoje em dia. Então, a gente precisa evoluir, sempre respeitando a ética, sempre respeitando o paciente, sempre respeitando a odontologia, que ela é maravilhosa, mas nós não podemos ser o taxista da acomodar, né? Odontologia. Todo segmento que a gente acomoda em tudo, casamento, relacionamento com amigo, consultório, as coisas não evoluem, não vão para frente. Exatamente. E é isso que a gente vê muito no perfil da maioria dos alunos, né, que entram com o método de gestor, porque muita gente acha que são só para recém-formados, que está abrindo consultório, mas tem muito dentista com 10, 15, 20 anos de profissão, e eu fico até lisonjeado, porque eu tenho 14 anos de profissão, né, 13 anos de clínica, e às vezes eu tenho que dar algumas coordenadas para colega com 30 anos de profissão, né, mas é porque se acomodou na odontologia. E foi fácil de acomodar, né? Porque a odontologia viveu anos aí extremamente rentáveis, né? A década de 80, 90 da odontologia só bastava ser dentista, né? Para quem é mais jovem aí, tem algum pai ou tio, né? Algum conhecido que foi até inspiração para ser dentista, para ingressar na faculdade de odonto, vai concordar comigo que na década de 90, e você que foi dentista na década de 90, era normal o dentista sair com um bolo de dinheiro no bolso, dinheiro em espécie vivo, né? Porque não tinha cartão de crédito, não tinha boleto, mal tinha uns chequezinhos mesmo, mas era o dinheiro que rolava, né? Era o único meio de pagamento. Era o único meio de pagamento,
E só bastava ser dentista. Você abria, colocava uma placa dentista e todo mundo começava a chegar. Não precisava de uma estrutura encantadora, não precisava do marketing, não precisava do uniforme para a secretária. Era normal, bastava ser dentista. E isso acomodaram alguns colegas que acabou acompanhando o crescimento de outros dentistas que não cochilaram e quando foi acordar já viu passar vários anos. Mas nunca é tarde, está sempre tempo de recomeçar. A odontologia ela vive o melhor momento dos últimos anos. Eu falo até dos anos 2000 para cá, a odontologia vive o melhor momento, tá? Com harmonização, com lente de contato e com o famoso implante que eu adoro, tem muito mercado, que gera um ticket médio muito alto para o consultório. E a gente tem sempre que ficar atento, né, à evolução de tudo. Ficar atento ao mercado, ao que está acontecendo, porque tudo isso interfere no meio de pagamento, na remuneração do dentista, interfere no paciente, na forma de pagamento do paciente. Tudo está interligado. Perfeitamente. E quando a gente fala de evolução, por isso que a gente tem que mudar essa cultura de ser um tradicional porcentagem. Vamos lá, quando eu falo esse tanto de desvantagem de porcentagem... Isso, agora fala um pouco da vantagem da porcentagem. Não quer dizer que eu tenho totalmente aversão pela porcentagem. Eu só não gosto. Entendeu? Pra entender? Não, mas dá para trabalhar até com porcentagem. Eu só não recomendo. Mas existem os teimosos. Isso, né? Mas é o seguinte, você falou da porcentagem, você falou as desvantagens da porcentagem, mas em qual cenário que seria essa desvantagem a porcentagem? Porque às vezes a gente está com algo já instalado na gente que é tão natural quando a gente fala de porcentagem. Mas em qual cenário que seria essa porcentagem que você citou as desvantagens? De 50%, 30%? Tipo, qual seria a porcentagem ideal? Exatamente. Rapaz, pergunta boa, todo mundo me pergunta isso, né? Eu tô gostando de fazer com você. Esse é meu menino, viu, gente? Ô, menino bom, viu? Eita ferro. O Lucas é até uma inspiração para muitos recém-formados. Aqui, 1 ano de formado, ele grudou aqui na clínica, não saiu e já ingressou aqui e demonstrando ser um profissional bem diferenciado. Mas vamos lá, senão ele me pede aumento. Porcentagem ideal. Não existe porcentagem ideal, né? Por quê? Você quer ser um dentista que trabalha em uma clínica que ganha 30% numa restauração de R$200, então deu R$60, né? Para quem não desconta nada. Ou você quer ser um dentista que ganha 50% em uma clínica que a restauração custa R$100. Então não existe, isso é muito hipotético, né? Depende muito da circunstância, Depende muito, mas vamos lá. Porcentagem ideal, para a turma que paga a porcentagem, eu vou usar o exemplo que eu tenho de equilíbrio aqui da clínica. O que é isso? Aqui na clínica, a gente não pode gastar mais de 30% do faturamento recebido com mão de obra de dentista. E isso incluindo até a minha mão de obra quando eu atendia. Como que eu cheguei nesse cálculo? Eu fui fazendo várias análises, almejando ter 20% de lucro como proprietário. Como proprietário, dono da clínica. Dono da clínica, porque eu já estou recebendo no meio dos 30% lá. Exatamente, porque tem muita gente, né, que não faz essa desvinculação, né? Perfeitamente, porque você que é dentista e tem mais colegas aí e tudo mais, você tem que receber, mesmo não podendo às vezes se pagar no dia, mas você tem que ter o seu repasse, porque é aí que está camuflando um gargalo enorme da clínica. Porque às vezes o proprietário da clínica tem que trabalhar para poder suprir uma parceria inadequada, que muitas vezes acontece, igual em mentoria eu vejo, então assim, eu tenho parcerias, mas eu não viso tanto lucro, porque é só para não perder o paciente. Gente, se for o caso, é possível até perder, porque você está pagando para ter aquela parceria. Exatamente. Né? Então, voltando aqui ao ponto de equilíbrio... Isso aí vai ser um tema para um próximo podcast. Nossa, vai ter assunto demais. Na verdade, isso aqui a gente pode ficar falando, agora que são 8h17 da manhã, pode ficar falando aqui até 5 horas da tarde, que tem assunto, ainda passa um pouco mais, né? Mas vamos lá. O ponto de equilíbrio, porque 30% é mão de obra do dentista. Aí tem a porcentagem para funcionário, tem a porcentagem que é para gastar com os custos variáveis, enfim, isso tudo eu explico no método direitinho para como a pessoa achar o ponto de equilíbrio. O nosso aqui da clínica são 30%, que
Ilustrando, numa clínica que fatura 400 mil, eu não posso gastar mais do que 120 mil pagando o dentista, inclusive a minha mão de obra, se eu estiver atuando. Então essa seria a porcentagem ideal. Mas onde está o... Então a porcentagem ideal seria no máximo até 30%. Estourando 30%. Entendi. Entendeu? Mas a clínica precisa achar o ponto de equilíbrio. Exatamente. E aí a gente vê colega com 40%, 50%, 60%, 70%. E o grande argumento é, mas o dentista leva todo o material. Gente, então será que esse material, ele é condizente a 30% daquele procedimento? Porque se você teria que pagar 30%, está pagando 60% com a desculpa que ele está levando o material, deu para entender? Uhum. Será que vale 30%? Compra esse bendito material e oferece para o dentista e mantém os 30%, porque sua lucratividade aumenta. Exatamente. Para quem quer ficar teimando com porcentagem. Exatamente. Tá? Porque a porcentagem, ela gera uma acomodação tremenda no consultório. Por isso que eu falo que eu particularmente não gosto. Mas um erro tradicional, na verdade são dois erros tradicionalíssimos, quando eu começo a conversar com o dentista que está pecando, é o seguinte: dentista que recebe por porcentagem, vamos ilustrar, um procedimento de R$100, o dentista recebe 30%, vamos falar a realidade, eu não paguei 40%, né? Tá pagando 40%, acha que tá legal, ele não tem que receber R$40. Isso que eu ia te perguntar. Por quê? Então pergunta. Então vamos lá. Então eu vou perguntar. É o seguinte, você falou da questão dos 30%. Mas e aí, é só isso? Chegou no final do mês, você vai somar ali, você não tem um software, não tem um sistema, você pega a ficha ali, o dentista tem um caderninho dele, aí passou o valor no final do mês. Olha, eu atendi tantos pacientes, eu fiz tanto no final do mês, 30% é meu, tchau e benção. Como é que funciona isso? Aí que tá, vamos continuar então. Aí que tá o principal erro da comissão. Porcentagem, né? É a conta que eu falo, porcentagem seca. Ganho 40% no procedimento de R$100, R$40 pro dentista. Não, tá errado isso, tá? É uma conta burra. Me perdoa quem faz isso, não bate o carro, não desliga o computador, o celular, mas é uma conta de preguiçoso, tá? Assim como o método de porcentagem, eu falo que ele é um método de preguiçoso, tá? Mas por que método de preguiçoso? Porque ninguém parou para pensar. Você que montou o seu consultório, convidou um dentista parceiro para trabalhar, você pensou, você fez cálculo, botou na ponta do lápis, ou só pensou assim, todo mundo paga 40%, ou então ligou para o seu amigo ou sua amiga bem-sucedida, quanto que você paga aí para um dentista parceiro? Que você acha que é bem-sucedido. Eu pago 50%, então eu vou pagar 50%. Ou então, o próprio dentista parceiro, Lucas, que fala quanto que quer ganhar. Olha que maravilha! Gente, o mundo da odontologia ele é bom demais, né? Na verdade, todos os donos de clínica, todos não, né? Porque tem um pessoal que pega pesado também, que nós temos que levantar a bandeira contra a exploração, né? Mas os donos de clínica aí que são caridosos deveriam entrar para o nível máximo aí de santidade, próximo a Deus. Mas enfim, vamos lá. Porque aceita o dentista falar quanto que quer ganhar, sem pôr nenhum cálculo. Por isso que é um método preguiçoso. E por que eu falo que a conta seca da porcentagem é um método burro? Por quê? Tem que pagar imposto, bebê. Tem que pagar imposto. Nós vivemos num país que tem que pagar imposto. Aliás, qual país que não paga imposto, né? Exatamente. Eu estou querendo ir para lá. Mas eu só nego tudo. Você só nega um problema seu. É literalmente seu mesmo. É você mesmo que está me vendo, você mesmo que está ouvindo. É um problema seu. Por quê? Uma hora essa conta vai chegar para você. A pandemia está aí. O auxílio emergencial que o governo está dando está saindo de algum lugar. Vai ter que repor esse dinheiro. Você acha que esse dinheiro vai vir de quê? O Brasil vive de imposto. Todo o país, a receita dele é imposto. Então vai começar a cada vez mais fechar o cerco que já estava fechando. Mas enfim, você está sonegando, é um problema seu. Exclusivo seu. Exatamente. Então, se amanhã ou depois você tomar uma multa, o seu dentista parceiro que foi beneficiado o tempo todo com isso, ele não vai te ajudar a pagar essa multa.
Então, num tratamento de R$100, você tem que descontar imposto. Sempre, todo tratamento você tem que descontar imposto. Independente se você está sonegando ou não. Só comparando, assim como o dentista parceiro da porcentagem cobra o material do lado da clínica, o interessante também é apresentar os custos. Você falou material, mas assim, laboratório, um pino de implante, quando tem alguma coisinha, e o dentista parceiro traz alguma coisa também, ele quer inflacionar a parceria. Perfeito. E tem a parte... Não, nada de errado, só interrompendo, nada de errado com isso. O dentista parceiro, ele está certo em fazer isso, porque é os custos que ele tem. É o que ele precisa para poder trabalhar. Sim. E é o que ele tem de custo, o que ele tem que arcar para poder... É necessário achar o equilíbrio. Exatamente. O equilíbrio visando também a clínica. Isso, só que hoje, como é que tá? Tá tendo equilíbrio nisso? Não. Como é que funciona? Eu vejo a maioria das clínicas sendo exploradas pelos dentistas. E é algo que ninguém fala. E eu fiz um post no Instagram que gerou uma polêmica danada, que falando de exploração na odontologia, porque todo mundo só olha o dono de clínica como um pecador, sabe? O dono de clínica, ele está explorando, né? Ninguém enxerga o dono de clínica como um provedor, porque aqui na clínica hoje nós contratamos mais 2 pessoas ontem, sem contar os estagiários que aqui estão, vai passar de 60 pessoas, porque eram 57, chegaram 2 ontem, 2 novas auxiliares. Então, nós estamos chegando na casa de 60 pessoas envolvidas aqui na clínica, contando protético, dentista, auxiliar, serviços gerais, secretária, enfim. Né? Desde o porteiro lá de fora, são mais de 60 pessoas envolvidas aqui. Então, isso seriam 60 famílias, dependendo disso. Né? Então, todo mundo olha o dono de clínica como um explorador. Né? Realmente, tem os que exploram, os que sacaneiam a profissão e tudo mais, mas é preciso mudar isso, porque todo mundo só pensa no dentista que está sendo explorado, né? Ah, tadinho, está lá trabalhando o mês inteiro ganhando R$1.000, R$2.000. Realmente, isso é uma baita exploração, né? Mas quantos proprietários, donos de clínicas, principalmente você pode sentir isso, se sente coagido, ameaçado, intimidado pelo dentista parceiro, implantodontista que fala assim, eu só vou aí se eu receber 70%. Ou se eu receber, sei lá, vou falar um valor hipotético aqui, tá? R$1.800 no valor implante. Já fechado, né? R$1.800 no implante, com a coroa pronta e tal, tudo mais, enfim. Você se sente coagido, aí você tem que colocar o seu preço fora do mercado para fazer um implante na sorte, aquele paciente que quer muito tratar com você, porque você foi chantageado pelo dentista parceiro. Olha, eu só trabalho se for desse jeito, né? E voltando lá, por que eu falei que é um método burro? Porque tem que fazer conta, gente. Porque senão você sai do mercado de trabalho. Você sai do mercado, odontológico, não é mercado de trabalho. Você sai do mercado porque, às vezes, na sua região, no implante, todo mundo cobra aí R$2.000, R$2.500, você está tendo que cobrar R$3.000, R$3.500, para poder ter uma beiradinha de lucro que, se eu colocar na ponta do lápis, igual um post que eu fiz, que deu uma repercussão danada, de eu fazendo um cálculo, né, de todos os custos, custo de implante e tudo não, mais. E nem são todos os custos, porque tem coloquei custo operacional. Exatamente. Eu coloquei só o custo, uma conta bem rapidinha, que eu demonstrei que deu prejuízo para o dentista proprietário. Tem que fazer conta. Exatamente. Não, e isso aí que você citou, do dentista parceiro cobrar um valor, ou pode ser sério para nós. Eu sei que você está muito, muito bem comportado. Ah, obrigado. E essa questão do dentista parceiro, cobrar um valor fechado ou uma porcentagem um pouco mais alta, você citou que isso atrapalha todo o sistema, porque a gente não vai conseguir pacientes para ele poder executar o serviço, porque o preço vai ter que subir para todo mundo. Trava tudo. Trava tudo. Então trava para o próprio dentista parceiro também. Trava tudo, trava a engrenagem toda, fica ruim para todo mundo. Exatamente. Fica ruim, olha só, gente, todo mundo crescendo. Pensa se toda a clínica fosse crescendo, tivesse 20, 30, 40, 50 pessoas envolvidas, né? Essa cultura antiga da odontologia, igual eu disse, da década de 90, da década de 2000. E por que eu falo isso com propriedade? Eu venho de uma família onde todos são dentistas, eu já falei isso várias vezes, e eu me recordo muito bem que minha mãe,
eu ajudava minha mãe com 13, 14 anos no consultório e uma vez por mês vinham os colegas dela, ortodontistas, atender os pacientes de orto. Né? Eles vinham do interior, vinham de Varginha, atendiam sexta, sábado e domingo na parte da manhã. Era lotado o consultório. E eu estava lá com meus 13, 14 anos recebendo, agendando o paciente. Veja bem, não precisava ter secretária naquela época, era lotado, não tinha muita hora marcada, o paciente ia chegando, era um tumulto que a gente não consegue imaginar hoje como que isso funcionaria. Era um outro cenário. Era um outro cenário. Então, eu recebia, né? E só fazendo um parênteses aqui, é uma coisa que é muito engraçada, que eu me recordo muito bem, é que eu recebia e tinha que passar, né, o dinheiro para minha mãe no final do dia, uma prestação de contas. Uhum. E às vezes eu cochilava e não anotava algum pagamento. Às vezes o dinheiro dava para mais, né? Tinha que bater religiosamente certinho. Né? Se eu recebi, vamos supor, sei lá, a manutenção na época era R$50, não confirmo que era isso, mas vamos lá, R$50. Se eu recebi 20 manutenções, eu teria que passar R$1.000 certinho para ela. Às vezes tinha uma limpeza e tudo mais, e dava sempre um dinheirinho quebrado. Quando passava esse dinheiro, né, eu falava, mãe, passou, por que você está brigando? Por que a senhora está brigando comigo? Né? Eu falava, dinheiro tem que bater certinho, não é nem para menos e nem para mais. E é uma verdade, porque às vezes esquece de anotar e você tolera isso com a sua funcionária, né? Dinheiro tem que bater certinho, não é nem para menos nem para mais, não. Se for para mais, está errado, esqueceu de anotar em algum lugar. Mas voltando para o dia de orto, lá lotado e tudo mais, os dentistas vinham, né? É uma família que todos são ortodontistas, eles vinham e recebiam 50%, era meio a meio. Naquela época, era lindo para todo mundo, porque o custo operacional era baixíssimo, não gastava com marketing, não gastava com estrutura. Não gastava com secretária. Não gastava com secretária, era eu. Eu recebia, sei lá, 50 contas no final do dia, ficava rindo à toa. Ou era me levar pro shopping, me colocar nos brinquedinhos lá que tava bom. Entendeu? Mas, naquela época, meio a meio, tava lindo para todo mundo. Entendeu? Aí, se passaram os anos. E muitas pessoas ficaram nisso. E aí que tá o grande problema. Né? Então, encerrando essa surra que nós estamos dando em porcentagem aqui, mas eu estou sendo bem enfático para poder tocar na pessoa e fazer ela refletir se ela está fazendo o certo, se ela está se identificando, porque isso acontece. Né? A gente bate muito nessa tecla dentro do método do Dentista Gestor e em todo o conteúdo que a gente disponibiliza no Instagram, porque isso é uma dor que trava muitos consultórios de crescerem, não é? Só que é um tema um pouco polêmico, porque o dentista parceiro do outro lado, ele não aceita um pouco isso. Claro que ele tem os seus argumentos, mas hoje isso é fato, isso não é discutível, né? Hoje é um cenário injusto com um dos lados. É um cenário que não compensa para um dos lados. E o cenário de parceria, porque o dentista ele é um dentista parceiro, o cenário de parceria ele tem que ser bom para ambos os lados. Sim. Porque senão não tem prosperidade. Vamos falar de outros métodos, né? Talvez esse primeiro conteúdo vai ficar até longo, se for o caso a gente parte ele tudo, faz uma segunda etapa, mas enfim, vamos lá. Continuando, existem outros métodos que se tornam interessantes para os dois lados, né? Porque um que eu defendo muito é por diária, sabe? A remuneração por diária. E ela tem um efeito muito bom no consultório, na estrutura da clínica, porque quando você contrata um dentista por diária, né? Na verdade, não é contratar o termo certo, nós estamos falando de parceria, né? Quando você fecha uma parceria com um dentista por diária, você começa a correr atrás de demanda. Exatamente. Né? E essa sua camisa, crie sua demanda, porque nós somos responsáveis pela nossa demanda. Não vai do nada tudo mudar na sua vida e começar a fluir, só se você der uma tremenda sorte, mas não vamos contar com a sorte, tem que ter estratégia. Então, quando você coloca um dentista por diária, você vai correr atrás de poder mandar para ele, porque você não vai ser bobo de ficar pagando. No início, isso pode ser necessário. Tá? No início, é o que eu falo, para formar equipe precisa de investimento.
tá? Você precisa investir em equipe, da mesma forma que você compra uma televisão bonita para o seu consultório, você compra um computador, você compra um microfone, você compra uma mesa, um copo. Formar a equipe faz parte de um investimento também, de um processo de uma clínica. Porque não quer dizer que a primeira parceria vai ser positiva. Não quer dizer que você vai colocar um dentista de diária e vai ter uma enxurrada de pacientes para ele. Você precisa bancar, né, perder um pouquinho no início para ganhar lá na frente. Então, mas na maioria das vezes, a demanda começa a criar rápido. É isso que a gente consegue observar com os alunos do método. Quando a gente começa a mudar, eles já começam a ter uma lucratividade tremenda e encher a agenda desse dentista. Porque eu vou citar um exemplo. Se você tem um dentista por diária, né, e você está pagando, você tem um por diária e você tem um por porcentagem. Aí chega um paciente para fazer uma limpeza. Você que já é especialista, que é um ortodontista, é um endodontista, é um endodontista, está de saco cheio de ficar fazendo profilaxia, né? Resina, né? Ficar fazendo às vezes uma resina. Pô, você está de saco cheio daquela restauração, você não quer fazer mais isso, só que você está preso no paciente. Aí a desculpa tradicional é, mas se não for comigo, o paciente não quer fazer com um outro dentista, só quer fazer comigo, ele fala que não vai fazer comigo. É claro, você cede sempre, né? E aí o paciente fala assim, eu quero fazer uma limpeza. Vamos lá, com a conta, R$150. Aí você paga o seu dentista de porcentagem, 40%. Aquela conta seca, daria R$60. Só que, aí você está atendendo o paciente, e muitas pessoas vão se identificar com isso, aí fala assim, para que eu vou pagar 40%, 60 conto aqui pro Lucas, sendo que eu posso fazer essa limpeza aqui em 15, 20 minutos, eu vou dar 60 conto pro Lucas nunca, ele que fica lá à toa mexendo no celular, e jato, fio, papapá, flua, beleza, ganhei. Aí, ó, Lucas, perdeu, você acha que eu vou te dar 60 conto? É lógico que não vai falar isso pro dentista, mas na cabeça dele ele tá achando que fez uma tremenda vantagem. Só que foram 20 minutos dessa limpeza, que ele poderia estar cuidando da gestão do consultório dele, poderia analisar os números, sentar com a secretária para ver como que está o atendimento, poderia ser a avaliação do paciente que ele perdeu, que deixou de fazer, porque numa clínica popular é comum o paciente chegar sem estar marcado. E às vezes o dentista está ocupado, o paciente vai embora. E aí ele perde o paciente de implante porque estava preso fazendo uma restauração e uma limpeza. Aí o paciente vira e vai embora, tchau, perdeu. Né? Então quando você tem um dentista de diária, você pensa assim, quê? Eu vou ficar pagando, vou ficar aqui fazendo limpeza, sendo que eu já está recebendo? Então até a forma de você se comportar perante ao paciente é diferente. Né? Você está mais disposto a passar, então a sua entonação, a sua persuasão se torna diferente. Porque você, no seu íntimo, você não vai ficar pagando no Lucas para ficar à toa. Exatamente. Entendeu? Outro método, outra situação que é importante lembrar, Lucas, para quem não está acostumado com diária, e é uma dúvida muito frequente que você acompanha a gente nos grupos, é o seguinte. Mas, Guilherme, como que funciona a questão de diária? Como que funciona a questão de diária? Gente, diária é diária. A gente vai contratar a pessoa para a mão de obra dela. Eu preciso da sua mão de obra. Mas para a parceria ser muito boa em diária, o dentista tem que entrar apenas com a roupa do corpo. É isso mesmo. E isso dói para muitos proprietários. Por isso que eu falo, o dentista ele tem que ser protagonista. Porque se for para o dentista levar material, levar a malinha, dentista leva a malinha, ele vai te cobrar caro. Então, se é um dentista de endo, ofereça o motor, ofereça as limas. Guilherme, ele vai estragar tudo. Gente, é só ter um controle. Se é um dentista clínico geral, ofereça tudo, um protesista, até a alta rotação aqui nós cedemos. Porque o dentista você vai pagar um valor fixo para ele por dia. Quanto vai pagar? Pode ser 250, 225, um clínico geral, 300, 340, 400 reais o dia. Isso depende muito também da região. Da região, depende muito também da competência do profissional. Exatamente. Nós não podemos padronizar todo mundo. Né? Tem gente que tem uma desenvoltura diferente, uma habilidade diferente. Eu tenho diária aqui na frente que chega a R$1.000, tá certo? Mas a produtividade desse profissional se torna muito maior. A gente consegue avaliar a produtividade, né? Então o dentista que recebe por diária, você acha mesmo que ele vai ficar trocando a broca dele com a frequência devida, se ele tiver que pagar? Então nós temos que ter o nosso estoque. Então o dentista de diária entrega a broca já ceguinha lá, fala, me dá outra.
entrega. Você acha que ele vai ficar comprando uma alta rotação novinha e tudo mais? Não, você oferece e ela fica na clínica. Isso Nada sai da clínica. Essa questão da diária, desse método de diária, desse jeito que você está explicando, que a clínica fornece os materiais, a gente só pensa no lado negativo. Mas eu vou oferecer o material, o dentista não vai ter cuidado, Sim. vai estragar, vou ter prejuízo. Mas um dos maiores benefícios de oferecer o material para o dentista de diária além de você ter uma parceria muito mais vantajosa para as duas partes, você começa a ter um controle de qualidade. Exatamente, você sabe o que está sendo usado, você sabe a frequência que está sendo usada. Mas aqui, uma coisa para confortar o coração de quem pensa assim, estraga. Estraga mesmo, tá? A Maxcut cai, entorta, tá? Sério, some as coisas mesmo, acontece. Mas por que quem pensa assim fica com o coração partido? Porque hoje ele não está tendo lucratividade no consultório. Se somar a falta de lucratividade com esse prejuízo, ele estoura. Por isso que você tem que ter lucratividade, porque chama-se depreciação. Entendeu? Agora, você não vai ficar com o dentista que toda hora que você entrega uma Maxcut para ele, pumba, cai no chão. Exatamente. Né? Tem que ter um controle disso também. Mas as coisas estragam. Ninguém vai cuidar do seu equipamento tão bem quanto você. Exatamente. Ninguém vai fazer aquilo que você faz tão bem quanto você. Eu tenho um exemplo clássico. Eu tenho foto, eu tinha, né, que agora eu cedi minha sala, eu tinha uma foto polimerizador no meu consultório de atendimento, que ele estava inteirinho lá, com a ponta que é de vidro, né? Com aquela proteção laranjinha e tal. Sem arranhar. 6, 7 anos, ele estava intacto. Nem sei se está mais intacto, porque agora eu não estou utilizando ele diretamente, constantemente, né? Vai olhar os outros fotos que eu comprei na mesma época, que ficam circulando pela clínica. Já está com a ponta quebrada e caiu, aquela proteção laranja sumiu. Eu vou sofrer com isso? Porque isso está no meio da depreciação. Por isso que precisa ter lucratividade. É lógico, não é para deixar no meio de um bando de bandeneiro perdendo tudo. Mas, voltando para o dentista de diária, né, eu vou falar tudo que eu vejo com os alunos, o que são as dores. Por isso que eu falei no início desse vídeo. Esse vídeo aqui é uma baita aula que, se fosse por preço, nem sei quanto custaria isso, mas aproveita, escuta. Se não deu para ouvir tudo, volta, assiste novamente, vai ouvindo prestação, entendeu? Mas não perde esse conteúdão. As dúvidas, tá? Vocês vão ver alguns barulhinhos aqui, ó, porque a clínica está funcionando, esse barulho do laboratório está aqui embaixo pulindo, mas é a vida como ela é. Muitos dentistas perguntam assim comigo, Guilherme, mas por diária, o dentista vai acomodar, né? Vamos supor, pagar igual a gente tem diária aqui de R$340, vamos falar uma diária intermediária, né? R$340, o dentista vai acomodar, né? Ele vai fazer corpo mole. Tá, vai fazer corpo mole. Vamos para a engenharia. Se a MRV contrata um engenheiro e a MRV fala assim, olha, você tem que me entregar essas plantas, vai checar aquela obra, sei lá, a vida do engenheiro, como é que deve ser. Boa não deve ser, que tem de número, né? Mas tá bom, se ele escolheu isso, vai ser feliz lá. Contrata um engenheiro, prestador de serviço, porque ela não assina a carteira do engenheiro, ele é prestador de serviço. O engenheiro começa a morcegar. O que acontece com esse engenheiro? O que a MRV vai fazer com ele? Todo mundo responde... O Raul perguntou, você não aceitou. Pegue seu banquinho e saia de mocinho. É isso. A mesma coisa na clínica odontológica. Se o dentista começar a morcegar, ele vai sair. Hoje o cenário é diferente, né? O cenário é diferente, tem muito dentista. Agora, eu respeito o dentista do interior, que tem mais dificuldade e tudo mais. Daí é a hora, talvez, de se pensar numa porcentagem, mas que seja justa, sabe? Justa para os dois lados. Mas para o dentista do interior, às vezes tem que vir um dentista de uma cidade maior, da capital, para ir atender no interior. Olha que maravilha para esse dentista ele sair com a certeza que ele vai ter uma renda, a diária. Do lado do dentista também, exatamente. Ela te dá essa estabilidade. Porque quando eu falo em R$340 a diária, gente, o dentista só vai chegar com a roupa do corpo. Aqui na clínica, até o jaleco a gente fornece. Entendeu? A gente não pode obrigar a usar o jaleco, porque nós temos que ter cuidado
com as questões trabalhistas, né? A obrigação de uniforme, ela gera uma subordinação e tudo. Mas a gente fica satisfeito quando todo mundo usa o jaleco e a gente fornece o jaleco. Então não tem por que a pessoa não usar o jaleco também, né? Então, o dentista que ganha R$340 em uma diária. Limpo. Vale mais do que dinheiro, é o que o Silvio Santos diz. É lógico. É 340 limpinho todos os dias. Não tem preocupação com o paciente. Eu fiquei emocionado. Não tem preocupação com se vai vir paciente, se não vai vir. Não tem preocupação com material. Nada. Tá tudo, o dentista aqui da clínica, ele não lava material. O dentista não tira raio-x, tem a técnica de radiologia. Entendeu? Ele ganha R$340 limpinho para executar. Só que aí, muitas pessoas fazem alguma analogia, falam assim, poxa, mas R$340 é muito pouco, né? Sei lá, a minha faxineira ganha R$150. Enfim, nós não devemos ficar comparando e diminuindo qualquer outra profissão. Não, e outra coisa. Tem um custo para estudar e tudo mais. Mas só para encerrar um cálculo, R$340 todos os dias, de segunda a sexta, dá uma média de 20 dias no mês. Então, nós estamos falando de R$6.800 limpinho para um clínico geral que às vezes faz uma endo, que faz uma pério, para um dentista intermediário, né, que está aí com 3, 4, 5 anos de profissão. R$7.000. R$6.800 de segunda a sexta. Agora, 7 mil. Para essa turma que está nova no mercado e está com gás todo, porque a gente com o tempo também vai ficando cansado, não quer estar atendendo ao sábado, mas ela pode passar de R$8.000 atendendo aos sábados. Lembrando que aqui na clínica a gente paga 70% da diária aos sábados, né, quando a pessoa atende ao sábado, porque é uma carga horária menor e não chega a 70% da carga horária, mas por ser sábado a gente dá uma colher de chá, né? Mas então passa de R$7.000. Me explica, em qual profissão, né, um recém-formado, intermediário de 2, 3 anos, consegue ganhar R$7.000 limpinho? Ah, Guilherme, mas ele não ganha R$7.000, mas ele não ganha aqui na clínica porque ele não atende em todos os lugares recebendo R$340 por dia. Porque aqui na clínica, às vezes o dentista atende terça e quinta, né, ou segunda, quarta e sexta, enfim. Mas se ele somar todos os dias com essa rentabilidade, ele passa desse valor de R$7.000. Agora, eu não tenho culpa se ele não consegue ter esse rendimento em outros locais. E outra coisa, o benefício da diária, ele não vai da questão de não ter investimento, do dentista de só chegar e executar, é a tranquilidade dele contar com aquele valor ali no final do mês, ele não ter surpresa. Perfeito. Não, e ele tem. Mas isso é muito perfil também, né? De dentista. Tem dentista que às vezes não serve pro perfil da diária. Não serve. É porque também tem dentista que está tão disposto a querer crescer que é só uma transição que ele vai passar para a diária. Isso. Que nós vamos falar aqui na sequência. Agora, também mas tem isso cabe o dentista mostrar ou cabe também ao responsável da clínica perceber essa situação? O responsável da clínica. Porque da mesma forma, ele tem que monitorar se está morcegando, né? Ele tem que monitorar, porque senão vai morcegar mesmo. Então tem que avaliar a produção, né? E um jeito bom de avaliar se está tendo lucro ou não aquele consultório, que a gente ensina no nosso método, é calcular o custo de cada sala por dia. O dia clínico, ao invés de hora clínica, que ao meu ver, eu falo que é uma balela danada, você calcula o dia da sua clínica, né, do seu consultório. E você soma, vamos supor, um consultório parado custa R$150. Mais 300 de uma diária, você teve um custo, você está com déficit de 450 naquele dia. Então, para um dentista clínico geral, que não tem custo para laboratório, enfim, ele tem que produzir no mínimo 450 para você empatar. Fica fácil de você mensurar a lucratividade daquele consultório. Porque muitos de parceiros têm parcerias aí, né? Muitos colegas têm parcerias que não sabem se realmente está tendo lucro, né? Então cabe ao proprietário, mas cabe também ao dentista parceiro se demonstrar eficiente a cada dia para almejar crescer, né? Porque as pessoas crescem conforme resultado. E muita gente pensa que eu não sou pago para isso. Um jogador de futebol, ele começa lá com 16, 17 anos, ele não está ganhando rios de dinheiro, não. Ele tem que fazer muito gol para poder renovar um contrato.
E muita gente pensa ao contrário, não, se me pagar eu faço. Não, me mostra que você é capaz, que eu te remunero, como deve ser. Mas... E nada de errado também, aquele dentista parceiro que não quer isso, que quer a tranquilidade, que não quer ter outras responsabilidades. Uma estabilidade. Né? Você tem uma estabilidade, você sabe que você pode fazer seu compromisso naquele mês, né? E ir crescendo. Né? E o dentista tem que ter uma harmonia, uma sintonia muito boa entre o dentista parceiro e o de diária. Tá? Não, e a questão da diária, tem muita gente que acha, mas vai ser exploração, a gente já provou por A mais B que não é. E quando a gente abre vaga para dentista de diária aqui na clínica... Dá uma fila aí fora. Mas é lógico, quem não quer trabalhar numa clínica, como eu disse, dá o jaleco, não lava o material, não tira raio-x. Gente, dentista que fica tirando o raio-x no consultório, ele está perdendo uns 20 minutos naquele processo todo, lá e fica revelando, enfia aquela mãozinha lá, fica revelando, aí deu aquela meia-lua, tem que tirar de novo. Não dá. O paciente auxiliar tira, a técnica de odontologia tira e põe esse dentista para estar produzindo. A mão de obra é especializada. Não é mão de obra de ficar lavando instrumental, não, gente. Né? É lógico, precisa ter um auxiliar para cada um. Toca uma campainha e vai. Mas muita gente também, no método de diária, tem o grande receio do vínculo empregatício, que ele se torna mais eminente. Né? A gente precisa alertar isso também. Mas, assim como na porcentagem, o que conta, não existe contrato para isso, tá? Porque eu posso até falar o termo errado, mas existe a supremacia da realidade. Quem é do campo do direito estiver ouvindo isso daí, se eu estiver certo, beleza, se eu estiver errado, me perdoa, que nada mais é do que o que de fato acontece. Porque não adianta nada eu ter uma parceria com você aqui e falar assim, ô Lucas, você vai ganhar por porcentagem e tal, só que você tem que chegar 8 horas da manhã, sair às 7, tem que ser você, você vai receber aqui todo dia tanto, o dia que você fechar a agenda não pode, e parará pororô. Porque existem alguns pilares que caracterizam o vínculo empregatício. Primeiro é subordinação, a não eventualidade, é aquela pessoa que vai sempre. Isso é melhor olhar com o seu advogado, com o seu contador, mas só para já pincelar esse assunto, a gente pode até trazer também um advogado, um contador para fazer parte disso, como a gente tem no curso, que a gente orienta todo mundo ganha essa análise contábil. Enfim, subordinação, não eventualidade, onerosidade, e tem um outro pilar que eu me esqueci, mas enfim, existe, né, um outro pilar, que é... não lembrei, mas vamos lá. A supremacia da realidade, não adianta você ter um contrato bonitinho com o dentista, se ele conseguir provar que tinha essas características do vínculo empregatício, não tem coré-coré. Então, de fato, você tem que ter uma parceria com o dentista. O dia que ele quiser fechar a agenda, ok. Né? Se ele quiser chegar atrasado, ok. O que você não pode é ser de acordo e manter essa parceria para o dentista descomprometido. Né? Tem que achar sempre o equilíbrio. Então, por diária, caracteriza, mas desde que você perca essa base dos pilares do vínculo empregatício, tá certo? Mas existem várias outras vantagens que faz a clínica girar. Um outro ponto, também muito importante, que a gente tem que ficar atento. Não é característica do dentista de diária realizar a avaliação. Exatamente. Entendeu? Por quê? O dentista de diária que se destaca, que ele vai sair logo da diária, ele vai migrar para outro método, que a gente vai falar aqui na sequência, tudo bem, ele faz a avaliação, ele fecha, ótimo, parará, pororô, lindo, mas a tendência é do dentista não ser muito afim de fechar aquela avaliação, não, sabe? Ele não está tão engajado com aquilo, por isso e outra coisa, a questão não é só estar engajado, estar afim, mas a questão da venda, né, da avaliação, da consulta, ela é a parte mais importante. Não é o perfil do cara, às vezes, da dentista, não é o perfil dele à venda. Não tem o perfil do dentista que executa e o dentista que vende? Então, geralmente o de diária é o que executa. E é importante saber que ele está no fim da linha de produção. Porque, olha só, como é que diária é excepcional para um protesista. Não tem nada mais que trava um implantodonista do que ficar fazendo uma prova,
vai provar um protocolo. Para ver se você molda, prova cera, tira a mordida, vai provar barra, vai provar os dentes, aí se empaca a agenda. Sendo que ele podia estar fazendo avaliação, sendo que ele podia estar pensando em novas maneiras de captar paciente, podia estar operando, de fato, que gera um ticket, fechando mais tratamento, e está lá empacado, com a agenda lotada. Então você contrata um protesista. Volto a dizer, não é contrata. Né? Você faz uma parceria com o protesista e fala com ele assim, olha, eu vou te repassar 400, 450 reais, 500, 350, conforme a capacidade e demanda de cada um, por dia. Né? Primeiro paciente às 9 e último às 18, com 1 hora de almoço. Entendeu? Sabe? Tudo é combinado. Paciente de hora em hora, porque também não vai, tem que ter um bom senso, gente. Não dá para colocar paciente a Deus dará. E no final do dia, avaliar a evolução. Até porque essa questão de colocar paciente a Deus dará, encaixar toda hora, isso vai interferir na qualidade do produto final. Do atendimento, do produto final. Enfim, então tudo é combinado com o dentista diário. Porque um protesista, por exemplo, que eu estou citando um exemplo, como é que você vai pagar ele por porcentagem para ele só preparar um dente? Porque quando eu estava atendendo constantemente, né, muito da ativa, no mocho, eu que sou implantodontista, tem trem mais chato que quando você vai moldar vários implantes, aí tem 2, 3 dentes para preparar junto, aí você fala, vai preparando, bota fio. Eu, sinceramente, eu nunca consegui colocar fio retrator. Eu acho que fio retrator é uma ilusão, estou brincando. Mas que trem chato de colocar fio retrator, gente. Você coloca, na hora que você vai no último lá, o fio agarra e sai de novo. E você está com o paciente esperando, você fala que caramba, aí tem que deixar um tempo para afastar, aí você vai rapidão e já molda. Enfim, eu nunca gostei muito da parte de preparar dente, de moldagem, enfim. Não me sinto uma aptidão para isso. Então você contrata um dentista parceiro só para fazer o preparo. Ele te entrega preparadinho, fio, até molda para você, que você só prova os cópios. Para quem está na parte analógica ainda, só prova os cópios e tudo mais. Olha o tanto que te adianta. E como que você vai pagar esse dentista por porcentagem? Não tem como. Então ele está lá para te auxiliar. Né? Então hoje aqui na clínica, os dentistas de área, eles vão lá, principalmente no fluxo de implante, vai lá, molda, prova. Só que a pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo, ela pensou assim, mas o paciente ele não gosta disso não. Aí tem uma para outra, a gente vai entrar nesse assunto também. Eu vou te dar só um segredo. O dentista de diária, ele tem que ser tão bom quanto você e simpático quanto você. Ele tem que entender que existe uma transição para isso, entendeu? Que precisa ser... que ele precisa ser final, o paciente não pode ir e voltar insatisfeito. Então tem que entender todo um sistema, toda uma filosofia da clínica. Tá certo? E tem todo um método, né, por trás disso. Como passar. E o método bom é o método do dentista gestor, não sei porquê. Também não sei. É o que eu indico. Mas é sensacional. Mas a questão que você falou do dentista de diária, dessa questão de descentralizar, né, isso vai ser um tema também para um próximo podcast. As pessoas podem mandar tema pra gente também. Isso. Mandar tema. Mas aqui, uma coisa que só para complementar, que a gente está chegando na reta final aqui, mas e aí, como que vai funcionar a clínica, né? Como que funciona? Só para dar uma pitadinha para o pessoal acompanhar mais a gente aí nesse novo projeto. É mesclar, né? Hoje você é um dentista aqui na clínica que recebe sobre o faturamento bruto da clínica. Aí o pessoal que pira de vez mesmo. O pessoal fala, Guilherme, você tá louco? Gente, o dentista que se demonstra ser um parceiro de verdade, que veste a camisa, que está sempre preocupado com a clínica, porque hoje o Lucas, ele presta serviço, não é para o Guilherme, não. Ele presta serviço para a Nobre. Hoje aqui na clínica a gente já tem essa cultura que ninguém trabalha para o Guilherme, não. Todo mundo presta serviço, as meninas lá embaixo da recepção, todo mundo trabalha para a Nobre. Né? Eu represento a Nobre, né? Eu falo pela Nobre, mas todo mundo está aqui em prol do crescimento da clínica, porque todo mundo cresce junto. Então, um exemplo clássico do Lucas, e eu tenho mais outros 2 dentistas que fazem parte disso, pode ficar tranquilo que eu não vou falar quanto, tá? O pessoal morre de curiosidade, mas é muito dinheiro, tá? Para um dentista que eu considero recém-formado, mas com vasta experiência. Quantos anos de formado você tem? Vai fazer 3 no final do ano.
vai fazer 3 final do ano. A remuneração desse mês dá para comprar um carrinho, não dá, não? Dá? Então. Pois é, mas, pô, Guilherme, eu também quero isso, eu também quero, pô, Guilherme, vou trabalhar aí com você. Basta você fazer o que ele faz. Por isso que eu falo, Lucas, que o método dentista gestor não é só para quem tem clínica, não. Ele é muito sério mesmo, porque para dentista parceiro, ele começa a ter uma visão de como poder ajudar um dentista. E essa visão ela é muito limitante. Para o dentista parceiro, ele só quer fazer o dele e vai embora. Quando o cara começa a preocupar na gestão da clínica... Ou então, ele acha que... Isso passa muito já passou muito na minha cabeça também. A gente acha que, como é que eu vou fazer para eu aumentar os meus ganhos na odontologia? O único caminho que eu tenho é montar o meu consultório. Não é. Tem muito dono de clínica carente, precisando de um parceiro, um braço direito, que está sobrecarregado. Mas isso é perfil da pessoa, tá? Você não é um perfil do dentista de diário, você não é uma pessoa acomodada, tá? E não que todos também sejam acomodados no dentista de diário. Não, e nada de errado em ser acomodado. É uma opção de vida. Isso. Mas o dentista, quando ele começa a ganhar sobre o faturamento bruto, precisa fazer um cálculo em cima disso, de acordo com a previsão de crescimento, a remuneração que ele já está tendo. Você traz o dentista para te ajudar, para te auxiliar, né? Hoje, você e os outros dentistas são preocupados, os outros dentistas que recebem sobre o bruto, me auxiliam para eu poder estar ausente da clínica, estão preocupados com o crescimento da clínica. Né? Se tem algum dentista de diária com baixa produtividade, ou se tem alguém da recepção, ou alguém da esterilização de corpo mole, eu tenho uma representatividade aqui dentro, né? E cada um com a sua característica. O Lucas, por exemplo, pegando o exemplo clássico dele, é um dentista que está responsável está sempre preocupado com o marketing digital da clínica, né? Ele que é o responsável por fazer as campanhas da clínica, mas ele é dentista, ele é implantodontista. Ele só faz avaliação? Não. Eu sou contra ter na clínica só avaliador, tá? Porque quando a gente tem apenas um avaliador, o cara só está preocupado em vender, coloca o paciente lá dentro, né? E às vezes precisa filtrar o paciente, né? Então, ou seja, não é que precisa, não é que você é contra um avaliador, não, né? Mas você é contra um avaliador que não entenda. Não, e outra coisa, só vende implante quem sabe fazer implante. Não adianta, a pessoa não precisa executar. Tanto é que a gente fez um mini curso como vender implante para facilitar. A pessoa tem que entender, né? Mas eu para entender o que ela está vendendo. Mas eu sou a favor de que tenha na clínica um avaliador que executa, principalmente implante. Ou que saiba executar. Porque você faz avaliação de implante e a maioria dos casos das avaliações que você faz é você que executa. Alguns a gente passa porque a agenda está cheia e tudo, mas ter disponibilidade para avaliar e ter disponibilidade para gerir a clínica, né? Então, essa porcentagem sobre o bruto, você traz a pessoa para próximo de você. E é uma possibilidade para quem tem medo trabalhista, que você pode fazer uma parceria, igual a gente tem, em sociedade em conta de participação, que aí sim caracteriza muito melhor. Mas isso é assunto para mais tempo, nós já estendemos demais. É muito engraçado quando a gente começa a falar, igual eu falei que a gente podia até 17 horas, né? Até mais, porque aqui, nós falamos que ia fazer um de 30 minutos. Exatamente. Até mais de 1 hora. Mas enfim, eu fico muito satisfeito em poder passar essa experiência, né? Essa é uma das grandes sacadas de um consultório rentável, tá? Não existe nenhum consultório no Brasil, né? Apesar que quem chegou até o final ouvindo isso, não está pensando que isso não serve para mim, né? Porque se a pessoa não serve para ela, já parou de ouvir. Mas se você está ouvindo e está assim, gente, isso não dá certo para mim, isso dá certo para todo mundo. Isso dá certo mesclar para todo mundo, entendeu? Tem que ter sabedoria. É lógico, não é da noite para o dia, né? Eu também pequei muito em remuneração. Eu me senti um pavão, Lucas, um pavão. Gostava de ter as pessoas conhecidas próximas, né? Então todo mundo trabalhava comigo aqui na clínica e eu adorava pagar aquele rios de dinheiro para o dentista. Legal, o dentista parceiro. Todo mundo merece receber bem, mas lembra do equilíbrio que a gente falou. Porque isso não é saudável para a clínica, isso é bom para o ego. Né? Você é o Dr. Guilherme, o Dr. Guilherme está na clínica, todo mundo trabalha com ele lá, paga bem e tal. Mas e a sua saúde financeira? A saúde financeira da clínica? Que sustenta tudo isso. Então está todo mundo aí com um padrão de vida legal e você na expectativa que vai melhorar,
né? Quantos dentistas parceiros têm uma qualidade de vida melhor do que o proprietário da clínica? Não tem que ser pior, não. É Tem que isso, ser não, tão e nada, boa quanto. isso, nada de errado com isso também. Porque, para finalizar, né, numa dessas visitas que eu tive junto ao CRO, eles me apresentaram um projeto lá de piso salarial, né, para defender para a classe odontológica a nível nacional. Eu sou a favor disso, tá certo? Eu sou a favor disso, da gente ter uma lei de parcerias com os dentistas, de ter um piso salarial, tá? Que seja crime pagar menos do que aquilo, né? Mas isso é um processo de evolução, como eu disse no início, né, desse DGCast, mas vamos passo a passo, vamos sempre melhorar a odontologia. Sou totalmente contra a exploração, tanto do dentista parceiro quanto do proprietário, né? Nós temos que levar como referência o nosso país, tá? A cultura, os recebíveis de outras profissões também, como parâmetro, tá? Porque a gente não adianta querer resolver o problema da odontologia do nosso país, do cenário que a gente está vivendo hoje, dentro do nosso consultório apenas. Se a gente quer resolver, tem que ser em larga escala, que seja para todo mundo, entendeu? Então, para encerrar, não sei se você tem mais alguma pergunta, eu sou totalmente contra a exploração de ambos os lados. O negócio tem que ser bom para todo mundo, tem que ser rentável, a odontologia vive o melhor momento. A gente tem visto vários alunos com um resultado impressionante em poucos meses, porque muda a cultura, né? E o primeiro passo para mudar a cultura é a parceria adequada. Porque muitos dentistas não têm parceria porque também tem medo. Então começa a clarear, porque o dentista também está preso no consultório sozinho, escravo da mão de obra. Ele tem que começar a ser protagonista também. E outra coisa, para finalizar, tudo é para finalizar, mas agora vamos finalizar mesmo. A primeira parceria vai dar errado. Tá? A primeira parceria de diária vai dar errado. Aí não adianta dar errado e falar assim, não faço mais diária. Não faço mais diária. Sabe por que vai dar errado? Porque você não sabe conversar com o dentista de diária. Você não sabe propor para o dentista de diária, tá? Primeiro, para propor, você precisa acreditar, tá? Você precisa acreditar no que você está falando, que é uma proposta de fato boa, porque todo mundo ainda fica com o pé atrás. Então, você não vai saber ter o feeling para ter a percepção do dentista parceiro por diária. Então, vai fechar uma parceria inadequada ainda no início. Só vai ter a percepção executando. Você vai aprimorando, vai ficando macaco velho. É só assim que a gente trabalha? Não. Aí isso que eu ia falar, a gente tem outros inúmeros métodos. Tem uns mais utilizados e tem uns não tão utilizados. Para encerrar, quer que eu fale? Não, é que a gente vai fazer a parte 2 do quais os melhores métodos de remuneração. Mas eu acho que esse vai ser a parte 2. Não, entendi. Vamos dividir. Mas aqui, para encerrar, só deixar uma pitadinha. Gente, não é tudo ferro e fogo, não, tá? Tudo pode ser moldado, mas não inventa muita moda, não. Quando a gente fala para os alunos, não foge do método, não, porque é o método que a gente tem um resultado, né? Não adianta inventar muita coisa. O pessoal gosta de inventar quando a gente fala das bonificações, que a gente pode passar para frente também, mas um outro método legal, por procedimento. Isso muito para endo, né? Isso, tem método que é específico. Com alguma especialidade. Exatamente. Então, vamos supor endo. Você paga o valor hipotético, vou falar, sei lá, R$200 pro Não, o que você fazia com o Etienne? O que você fazia com o Etienne numa época? Que você pagava uma parte quando ele abria e uma parte quando ele finalizava. O Etienne passou por todos os sistemas aqui da clínica, né? Teve porcentagem, teve isso. Enfim, teve o sistema do dentista pagar uma diária. Teve isso, eu tinha uma participação de lucros. Enfim, mas para endo é ótimo você pagar, sei lá, 200, 250, R$300 no canal. O valor não se apega a esse valor, pessoal. Mas você tem autonomia para cobrar quanto você quiser. E isso também acontece na diária, porque o dentista de porcentagem, se você quiser fazer uma caridade, fala assim, olha, eu tenho um senhorzinho lá da igreja que está precisando de um tratamento, vamos fazer de graça? O dentista de porcentagem, você tem que ficar pedindo pinico para ele. Isso. Caramba, quem que é o dono da clínica? Exatamente. Quem que manda nesse trem? Qual que é a essência, só para o pessoal levar isso, qual que é a essência para fazer uma boa parceria, independente do método? Qual que é a essência? Eu acho que é isso aí que você está falando.
de o dono da clínica ele ter liberdade. A clínica, ele que escolhe o valor. Poxa, ele é o dono da clínica, ele é a cabeça valor. Pensante, não tem que trabalhar só baseado, é lógico que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, mas não tem que ser um subordinado, né? Subordinado do pensamento deles. Porque eu falei da caridade, mas vamos lá. Um canal de molar, por favor, gente, não se apegue a valores. Mas você quer cobrar R$1.000 dele, beleza. Mas às vezes você quer cobrar 700 do paciente. Se você está pagando fixo para aquele dentista R$300, beleza. Você não tem que ficar pedindo pinico. Você cobra o tanto que você quiser, você tem autonomia. Se você quiser cobrar R$300, se você quiser fazer de graça e pagar pelos R$300, tudo bem. Porque isso facilita na criação da demanda. E para quem ficou até o final, uma coisa que voltando no porcentagem lá, que a gente está falando dos principais erros, falamos de descontar imposto, taxa de cartão. A taxa de cartão é importante. Então volta lá aqui, ó. Para quem faz porcentagem e quer ajustar, porque essa transição, tá, numa clínica igual a gente começa a provocar as melhorias lá, provavelmente troca quase o corpo clínico todo, porque a pessoa não aceita essa transição. Mas para começar a ajustar, desconta imposto, desconta taxa de cartão e o principal, paga o dentista conforme o parcelamento. Dividiu de 10 vezes, vai receber de 10 vezes. Não é porcentagem? Exatamente. Porque haja capital de giro. A turma é muito comum. A pessoa divide para o paciente de 10 vezes e no outro mês já tem que passar o valor integral para o dentista. Arrebenta. Sem taxa e sem taxa. Aí que dá aquela sensação de que trabalho e não vejo dinheiro. E sem contar também que algumas pessoas têm as ideias geniais. O brasileiro, a NASA vem, uma hora ela vem para cá. Né? Tem gente que faz assim, ó, Guilherme, eu tenho a solução desse problema, né? Imposto, taxa de cartão, eu não sou bobo, O que a pessoa faz? Só para finalizar, a pessoa vai lá, tratamento de, sei lá, R$1.000, 400 vai ser seu, 600 vai ser na clínica. Você tem sua maquininha de cartão e a clínica tem a dela, ele vai passar 400 na sua e 600 na da clínica. Pensa no tamanho do amadorismo que é isso. Guilherme, mas aí está dividindo. Aí o seu paciente, que é o seu maior patrimônio, está vendo que está pagando R$400 por Lucas e 600 para a clínica. Você acha que o seu paciente vai ter a percepção do custo operacional de uma clínica e tudo mais? Ele fala assim, pô, se eu estivesse tratando direto com o Lucas, era 400 conto, eu estou pagando 600 para o atravessador, né? Porque tudo é atravessador. Então, gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Tá? Nós temos que ser profissionais. Fuja desse amadorismo. Isso é ser pequeno demais. A gente tem que tratar o consultório como uma empresa que ele é. A clínica é uma empresa. Perfeito. Ela é um CNPJ. Olha, e CNPJ é pessoa jurídica. É uma pessoa que só que ela não tem representatividade. Então, cabe a você que é o proprietário representar. Né? E não deixar ela sangrar. Entendeu? Mas bom demais. Estendemos, vamos ver se vai ser uma parte ou duas partes. Para você que acompanhou tudo, muito obrigado pela participação. Agora eu tenho que sair correndo, que eu tenho com a mentoria presencial de um aluno. Mas é isso aí, é sempre um prazer estar podendo compartilhar a nossa experiência, fazendo um bem para a odontologia. Deixe no comentário aí suas dúvidas, se tiver qualquer sugestão também, pode mandar. Encaminhe para os colegas, né? Direcione para os colegas. Porque tudo que a gente faz aqui é com muito carinho. Eu sou um apaixonado pela odontologia e o Lucas também, nós somos de uma família que tem vários dentistas e é isso, a gente quer o bem para todo mundo, tá certo? Fique com Deus, um forte abraço e você está de parabéns, viu? Valeu! Show de bola, pessoal! Esse foi o podcast 130 e nesse podcast a gente vai sempre tocar nos assuntos que uma clínica, que um consultório, o que a gente precisa fazer para chegar nos 100 mil de faturamento em 30 dias e fazer disso uma rotina da clínica. E é só o primeiro passo. Hein? E é só o primeiro passo. Esse é só o primeiro episódio. A gente vai tocar em todos os assuntos. Mandem as dúvidas. Pode mandar lá no Instagram do Dentista Gestor. Deixa comentário. Vamos interagir
em prol, né? De um conteúdo melhor. Beleza? Perfeitamente. Fiquem com Deus, pessoal. Show de bola. Tchau, tchau.